Nossa! Isso é granizo? Tá parecendo. Olha. Que lapada. Uma pedra dessa em cima do corpo. Eita, vai pegar as panelas da mulher, os pratos todinho. A força de caramba. Segura. Menino. Eita, imagina. Eita, caramba. Se tem alguém ali, é o funcionário. Não, mas lá nessa hora não dá não, é trabalhando. Ai, não. Na China. Corre. Isso é perigoso. Se bater na cabeça de alguém, pode gerar. Minha gente, a China tá em choque. Tá tendo uma tempestade de granizo lá que é monstruosa. Então, se você que vai fazer viagem pro lado de lá da China, faz vlogs de viagem, tenham cuidado. Ao sul da China, conhecida por suas praias com palmeiras e turismo próspero, uma tempestade de granizo e vendaval devastadoras varreu a região, desencadeando uma combinação caótica de forças naturais que deixaram uma destruição generalizada em seu rastro. O que começou como um céu calmo e nublado se tornou volátil em minutos, quando ventos violentos surgiram e granizo caiu como balas do céu. Os ventos atingiram velocidades semelhantes às de um tufão, rasgando telhados, entortando placas de trânsito, derrubando árvores e derrubando linhas de energia. O painel do carro. Criou um transtorno, né? Assim, e um pouco até de medo, né, nas pessoas, porque imagina você estar nessa situação aí, você viajar, né, assim, fazer um turismo lá na China e tal. Que é um ponto turístico, né? Aí acolhido por várias pessoas que vão pra lá, brasileiros vão pra lá, todo mundo vai pra lá e chegar até esse clima aí extremo, hein? Estavam cobertas de destroços, metal retorcido, vidros quebrados, móveis quebrados e postes de energia caídos. Calor. Não, quebrando o vidro do carro. E o cara se protegendo com um papelão. Várias pessoas. O carro. Que isso aí pode quebrar o vidro, que é um prejuízo danado, né? Prejuízo. Acaba com a viagem da pessoa, o passeio. Meu Deus. Assim, né? Aí nessa questão de quem mora em prédio, né? Feito mostrou aí, né? A vantagem é que, tipo assim, o prédio é uma casa em cima da outra. Aí quem tá no térreo já não vai sofrer tanto, né? Só com os ventos frios. Mas pode quebrar sua janela, né? Ter prejuízo, de todo jeito, esse lado, possa ter um prejuízo, né? Olha o tamanho do gelo. Caramba. Dá pra botar num copo e fazer uma biretinha. Olha o tamanho desse. Caramba, da palma da mão. Caraca. Eu nunca vi isso na minha vida. A gente mora aqui no Nordeste. A gente nem imagina, na verdade, como é que seria uma tempestade dessa. Né? Porque aqui onde a gente mora é calor, né? É tempestade de calor. Sol de rachado. E prédios, forçando os moradores a procurar abrigo imediatamente e se preparar para o pior. Muitos compararam o som a uma zona de guerra, com janelas tremendo e objetos batendo nas paredes. Pra aí, ó. Ao mesmo tempo, granizo do tamanho de bolas de golfe atingiu a região. Para-brisas de carros racharam, telhados foram amassados e plantações foram destruídas em questão de minutos. Os fazendeiros ficaram desamparados. Eu acho que não deu nem tempo do local, né, daquele vilarejo ali fazer o alerta, porque eles não têm alerta, né, quando vai ter furacão, vai ter tufão, vai ter não sei o que, não tem os alertas, mas eu acho que esse não deu tempo. Não, eles alertaram, a Defesa Civil, no caso de lá da China, alertou, só que mesmo assim, você vai fazer o quê? Se vai cair? Acontece. Mas foi tão rápido, tipo, só tava nublado, de repente começou a cair Eu acho que ninguém esperava que fosse tão rápido, cobriu o chão, né, de pedra de granizo, né, enorme. Enquanto vastos campos de frutas e vegetais tropicais, bananas, mamões e pepinos foram destruídos além do possível. Poxa, Estufas inteiras e mercados improvisados desabaram sob a força combinada do granizo e do vento, causando danos significativos à agricultura local. Né? Em cidades e municípios costeiros, o vento derrubou a moto, ó pra ali na imagem, tá vendo? Meu Deus, se derrubou uma moto, me derrubava. Agora, caiu a moto, mas o cone permaneceu firme. Estranho, né? Acho que ele deve ser fixado, né? A fúria da tempestade transformou ruas antes movimentadas em zonas de caos. Porque ninguém vai ficar no meio da rua com uma chuva de granizo, né? Parece que tem alguém atirando de lá de cima. Eita.
Aí, tá acabando com o carro. O transporte público parou. As rotas de balsas foram suspensas e a visibilidade caiu para quase zero em algumas áreas. Equipes de emergência correram para responder a relatos de pessoas presas sob telhados desabados ou presas dentro de casas sem energia ou comunicação. Os esforços de resgate foram complicados por estradas bloqueadas e árvores caídas, o que tornou a navegação no terreno extremamente perigosa. As autoridades emitiram alertas meteorológicos de nível mais alto e aconselharam todos os moradores a permanecerem em casa. Escolas, repartições públicas e empresas encerraram suas operações. Os sistemas públicos Isso seria o mínimo a ser feito, né? Fica todo mundo em casa, vai fazer o que na rua com uma tempestade dessa, de granizo no meio da cidade? Quem está fazendo turismo também, olha, procure abrigo, escola, repartição pública, nada vai funcionar porque não tem condições, né? Do pessoal pode acontecer algum acidente, né? Então todo mundo tem que ir com abrigo e sobreviver. Transmissão emitiram alertas, pedindo às pessoas que ficassem longe das janelas e desconectassem aparelhos elétricos. Apesar das precauções, houve relatos de feridos, principalmente por causa de vidros quebrados, objetos voadores e acidentes em estradas molhadas cobertas de detritos. Objeto voando, né? Pode bater. Olha, O Tesla na chuva, rapaz, de granizo. Um ferro desse aí, batendo. Esse vidro aí é perigoso você ficar perto, porque o vento mesmo pode quebrar ele e cair por cima da pessoa, e o pessoal tá tudo ali em cima, pertinho. Porque a galera é curiosa, né? Tu fica querendo filmar, registrar. Aí depois se lasca e não sabe por quê. Aí pode acontecer algum acidente, né? Com o cair da noite, o caos se intensificou. Relâmpagos iluminaram o céu, revelando cenas de devastação. Enquanto trovões ecoavam pela ilha, torres de telefonia celular foram danificadas em vários distritos, causando blackouts de comunicação que aumentaram o pânico. Isso é o que? Uma Mercedes, né? O carro vai ter que ficar lá fora, né? Se não tiver garagem. Caramba, mas o carro não tá amassando, não. Será que a latagem é boa? Caramba, aí, ó. Não tá amassando. É bom saber a marca, né? Algumas áreas sofreram cortes de energia que duraram a noite toda, deixando famílias na escuridão. O vento uivando lá fora e o granizo atingindo suas casas. As consequências foram assustadoras. Pilhas de granizo bloquearam bueiros, criando pequenas inundações repentinas em bairros baixos. Estradas principais ficaram bloqueadas por árvores caídas, mercados em ruínas. Equipes de limpeza trabalharam 24 horas por dia, mas seus esforços foram prejudicados por rajadas contínuas e detritos perigosos. Muitas famílias foram evacuadas para abrigos temporários, onde suprimentos de emergência de comida e água foram distribuídos. Equipes locais e nacionais de resposta a desastres agiram rapidamente, mobilizando policiais, bombeiros e soldados para fornecer ajuda e restaurar serviços essenciais. É isso que eu ia dizer, eles agiram muito rápido, já deram abrigo, já deram suprimento para as pessoas. Às vezes a gente vê acontecendo alguns problemas desses assim, de questão de natureza, e assim, a ajuda demora bastante, viu? Demora, mas aí foi rápido, ainda bem, né? E aqui no Brasil, né, acontece também esse desastre. O bom é que aqui no Brasil a gente tem a Defesa Civil, né, e os caras aqui são bons, viu? Em questão de segundo, a galera no instante tá lá pronto para fazer resgate. O bombeiro brasileiro também, os caras estão de parabéns, os caras são ótimos. Pronto, aqui mesmo onde a gente mora, teve uma vez não, né, de vez em quando no Recife tem um deslizamento da barreira e os caras são rápidos demais no resgate. E isso não é só aqui onde a gente mora. Acredito que no Brasil todo, os caras são, nessas horas, são os guerreiros, não? São os nossos heróis. Olha lá, o telhado, tudo rasgado, né? Os hospitais do meu povo receberam os feridos enquanto os engenheiros trabalhavam para restaurar a energia e consertar a infraestrutura quebrada. Quem é que espera uma situação dessa? Isso é a natureza, viu? Se apresentaram para ajudar nos esforços de socorro, distribuindo cobertores, alimentos e suprimentos médicos para os necessitados. Este evento trouxe um foco renovado para a questão urgente dos desastres relacionados ao clima na China, especialmente em regiões do sul como Hainan, onde as tempestades tropicais estão se tornando cada vez mais intensas e imprevisíveis.
Então, imprevisível, porque a natureza tá uma loucura. Você não espera, é imprevisível. Assim, a gente também não é tão imprevisível, né? Porque a gente sabe que a gente, ser humano, a gente não é tão legalzinho com a natureza, né? Aí a natureza, ela responde de alguma forma, meu amigo, aquecimento global. Você sabe que a gente poluir, a gente desmatamento, Isso não quer dizer que está acontecendo isso na China, é porque lá eles estão maltratando a natureza. Isso é uma questão, é um ciclo, no globo todo, no planeta todo. Planeta então, todo. Se a gente faz alguma coisa aqui, onde a gente mora, isso pode se refletir aqui também, mas gera um incômodo no planeta todo. Exatamente. Se não tiver a consciência, principalmente dos governantes, né, e das grandes empresas, aí acontece essa situação, né? Que você tá vendo aí na China. Eita, telha brasileira. Vai embora essa telha toda, velho. Poxa, esse racha, é fraco demais. Agora, o trabalho que vai ser pra tirar esse gelo todo aí. Se permanecer frio, né? Alertas Se fizer de calor aí. especialistas. Temperaturas globais em ascensão causam tempestades de granizo mais intensas, ventos mais fortes e clima asiático mais instável. Espera-se que o custo econômico seja substancial, especialmente nos setores de agricultura e turismo. Mas além das perdas materiais, há uma cicatriz mais profunda, de trauma e choque sentidos por comunidades que foram repentinamente lançadas em um pesadelo pela ira da natureza. Eita, acabou o happy hour aí do povo, né? Acabou a biritinha da galera. Acabou, todo mundo em casa. Vamos embora pra casa, Mas pelo menos gelo tem, né? Olha o carro todo esburacado. Eita, olha o prejuízo. Tudo amassado, né? Todo amassado. Martelinho de ouro vai ganhar dinheiro que só aí. Porra! Olha aí. Martelinho A de ouro. lanternagem, velho, tá garantida, viu? A martelinho de ouro vai virar martelinho Diante da destruição, milionário. O espírito de união e resiliência continua a brilhar. O povo de Hainan, A pessoa embora tem- aflito, permanece. A mulher é sabida, ó, ela botou um capacete na cabeça, né? Eu Mas quero ela tava ver. com uma capa Cair, e botou pode cair. capacete. Pode ganhar o granizo que for, que não vai mais machucar o juízo dela. Determinado. Com a ajuda de equipes de emergência e voluntários, a recuperação já está em andamento. Mas esta tempestade permanece como um lembrete sombrio da fúria da natureza Nossa, e da desse necessidade meio de da maior rapa, né? preparação, infraestrutura mais inteligente e cooperação global para enfrentar a nova era de condições climáticas extremas. Exatamente. Olha pra isso na água. Exatamente. O que ele falou aí, eu assino embaixo. Cooperação global. Eu vou até dar um joinha no vídeo do rapaz. Como é o... É o canal do Natmor. 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 Pronto, eu dar um joinha aí, ó, pro vídeo do cara, porque o nome certo é esse, cooperação global. Todas as nações têm que cooperar para essas novas diretrizes, né? Das novas leis da natureza, né? Pra gente preservar o nosso planeta, que é o único lá que a gente tem, velho. Se a gente não cuidar, se acaba. Imagina você dentro do carro e as pedras de gelo caindo em cima. Você fica desesperado, hein? Muito gelo, Aí, velho. transporte público, ó, parou tudo. Parou o transporte Não olhe público. para mais atualizações em tempo real sobre desastres naturais da China, eventos climáticos extremos e imagens brutas das regiões afetadas. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Pois se você está pensando em viajar para Hainan, China, dê uma pausazinha porque lá tá chovendo granizo. Tenha cuidado quando for fazer o seu turismo por essa região aí da China, para tudo ocorrer bem aí na sua viagem, no seu passeio. Isso, eu acho que é melhor ir para a Suíça, né? Se você quiser ir para a Suíça. Para a Suíça a galera tá vivendo lá com um salário mínimo, aqui, diferente daqui do Brasil. Aqui no Brasil a gente não consegue não, viu? Menino, e tu não sabe nem quanto é que é o valor do salário mínimo lá. Se tu for ver, rapaz, vai ficar besta. A gente vai deixar aqui para você o vídeo. Aí tu vai ver lá que a galera tá vivendo bem com o salário mínimo. É igual
tá vivendo igual rico aqui no Brasil, só que na Suíça só ganha um salário. O salário é bom, viu? O pobre mesmo lá vive muito bem. O pobre lá é rico. Clica aí, ó, nesse aqui. Confere. Tchau.